Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós leremos do versículo 36 ao versículo 50. Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao versículo 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, rogava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Meus amados irmãos, como nós acabamos de ler aqui nesse texto, Jesus foi convidado por Simão, um fariseu, para comer em sua casa. Com certeza Simão queria conhecer melhor e ver de perto a Jesus. É certo também que ele queria observar as palavras de Jesus mais de perto. É tanto que no versículo 36 que nós lemos, diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa.
como nós vemos, Jesus aceitou o convite daquele fariseu. O Mestre Jesus aqui, que muitas vezes reprovou os fariseus, ele demonstrou não ter nenhum preconceito com quem quer que seja. E nós sabemos que as conversas de Jesus nesses tipos de encontros eram extremamente edificantes. Jesus estava em todos os lugares, em obediência à vontade do Pai Eterno, anunciando sempre que tinha uma oportunidade, o evangelho da salvação a pecadores que estavam perdidos. E quando nós olhamos para a história desta mulher aqui, que é chamada apenas de pecadora, percebemos que Simão, o fariseu, jamais podia imaginar que uma mulher entraria em sua casa subitamente. Contudo, o que é mais impressionante é que aquela mulher, além de entrar na casa de Simão subitamente, ainda foi capaz de deixar poderosos ensinamentos para as nossas vidas. Nós podemos ver que essa mulher aqui não tem nome, apenas ela tem uma fama, e a fama que ela tem é de pecadora. Ela não foi convidada para o jantar, era uma intrusa, era uma penetra. No conceito de Simão, o fariseu, essa mulher era um caso perdido, uma pessoa irrecuperável, indigna até de receber a atenção do Senhor Jesus Cristo. Mas para Jesus, que conhece o nome, que conhece a necessidade e os pecados de cada um, não recusou de forma alguma entregar a salvação para aquela mulher. Quando nós observamos no final do texto que nós lemos, no versículo 50, observamos que Jesus nos diz: a sua fé te salvou, vá em paz. A fé daquela mulher em Cristo lhe trouxe salvação por intermédio do próprio Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a história desta mulher aqui, chamada de pecadora, podemos encontrar pelo menos 3 verdades que o texto há de nos mostrar. Por isso, a mensagem, ou o tema da nossa mensagem desta noite, tem como tema o seguinte: podemos ver nesta mulher uma fé cheia de humildade. Uma fé cheia de humildade. E qual é a primeira verdade que podemos extrair desse texto? Para nós meditarmos nele, se encontra no versículo 37 e o versículo 38, que diz assim: e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e o ungia com unguento. Então, a primeira verdade que eu quero aplicar para as nossas vidas nesta noite, e para a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta noite, podemos ver aqui uma verdadeira adoração ao Senhor Jesus Cristo. Podemos ver aqui o cumprimento do ensinamento que Jesus ensinou à mulher samaritana que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 4. Eis que Deus procura os seus verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade.
Podemos ver aqui, amados irmãos, que esta mulher, ela adora a Jesus, mesmo antes de receber o perdão dos seus pecados. Ela adora a Jesus, mesmo antes de receber o perdão dos seus pecados. Sem dúvida, uma das coisas que mais chama a atenção nesta passagem bíblica aqui é que existe um contraste imenso entre duas pessoas aqui nesse texto: a da mulher pecadora e a do fariseu. A mulher se derrama aos pés de Jesus, enquanto que o fariseu, vendo aquela atitude daquela mulher, está ali só para criticar a atitude que aquela mulher teve ao ver o Senhor Jesus Cristo. Mas aquela mulher, sem se importar com a reprovação dos olhares dos convidados, ela teve a coragem de se aproximar de Jesus, na frente da multidão, que conhecia muito bem a sua reputação. E quando ela se prostra, com um bálsamo puro, um perfume, podemos dizer assim, muito caro e muito raro, se depara com os pés do Salvador. Jesus, com certeza, estava ali, descalço, com os pés empoeirados, e podemos ver quanta simplicidade daquela mulher para nos mostrar uma verdadeira adoração a Jesus Cristo. Aquela mulher não resistiu ver ali sentado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, apenas como um humilde servo. Ela viu ali um servo obediente, um servo que estava sem reclamar da frieza como fora recebido na casa daquele fariseu. A pecadora, mesmo discriminada por todos, imediatamente toma um vaso de perfume muito raro, com grande emoção, derrama as suas lágrimas nos pés de Jesus, com certeza com a água que vinha da sua alma, e passa a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Amados irmãos, muitas vezes nós nos deparamos com passagens bíblicas como esta. Nós temos que muitas vezes parar e trazer à nossa mente, e imaginarmos como foi aquela cena. Como diz o versículo 38, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Dá para imaginar, amados irmãos, esta cena? E quero chamar a atenção aqui, amados irmãos, para este momento em que o texto diz no versículo 38, e esta mulher estava chorando. Este choro aqui, amados irmãos, é algo muito profundo. Há muita reflexão aqui para as nossas vidas. Com certeza há arrependimentos de pecados naquela mulher. Certamente aquela mulher chorava e refletia as suas ações passadas. Seu coração estava totalmente arrependido, quebrantado, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus Cristo.
Ela demonstra que estava disposta a uma nova prática na sua vida. E cada vez mais, a pecadora beijava, ungia os pés do Mestre com uma atitude de amor, confessando assim sua incapacidade de auto-justificar seus pecados, mas crendo tão somente na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. O fariseu, ao ver isso, criticou a atitude daquela mulher, e como nós vamos ver mais adiante, ele foi totalmente corrigido pelo Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes, amados irmãos, nós podemos nos deparar com tantos adoradores que estão adorando a Jesus de forma sincera e verdadeira, e muitas vezes nós podemos até estar criticando. Temos que ter cuidado. Jesus censurou o fariseu. O fariseu criticou a atitude daquela mulher. Mas aquela mulher, como nós vamos ver, silenciosamente, sem abrir nem a boca, adora a Jesus, e Jesus aceita a sua adoração. Essa mulher rega os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com seus próprios cabelos. Isso é mais do que um gesto de humildade. Na cultura lá, uma mulher soltar os cabelos em público era uma atitude indecorosa. Era no mínimo uma quebra de protocolo, uma falta de etiqueta. Mas ela, porém, não se importa com a opinião daqueles que estavam ali a seu respeito. Ela quer apenas demonstrar seu sincero arrependimento e seu profundo amor e gratidão a Jesus, confiando tão somente nas misericórdias de Jesus. Como eu falei agora há pouco, é digno de nota, é que aquela mulher não profere sequer uma palavra em todo o episódio. Ela apenas adora a Jesus silenciosamente, no fundo da sua alma. Aquele que dizia que conhecia Jesus não demonstrou nenhum sentimento por Jesus, mas aquela mulher teve um grande sentimento por Jesus. Ela entregou-se totalmente a Jesus. Ela fez o que podia, visando adorar a Jesus. Ela entregou aquilo que tinha mais valor para ela, aquele bálsamo que era muito caro. Ela se expôs até a reprovação popular. Ela expressou sua adoração verdadeira a Cristo. Ela humilhou-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ela fez um ato de gratidão e reconhecimento, olhando assim para Jesus, vendo a grandeza de quem era o Senhor Jesus Cristo, pelo qual ela estava adiante dele. Podemos ver aqui, amados irmãos, alguns princípios que o Senhor apresenta para nós como igreja. Para uma perfeita adoração, é necessário que nós quebrantemos os nossos corações diante de Deus. Quantas vezes nós entramos na casa de Deus, preocupados com os problemas que muitas vezes nos assolam, muitas vezes inquietos com os fantasmas que nos intimidam nos nossos dias.
muitas vezes enfraquecidos com as acusações que assentam sobre as nossas vidas. E muitas vezes não conseguimos alcançar um quebrantamento necessário para que nós o adoremos verdadeiramente a Jesus Cristo. No Salmo 51, o versículo 17, o Salmo 51, versículo 17, diz assim: a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado, o que é isso? Um coração humilhado, um coração contrito, um coração arrependido, não desprezarás, ó Deus. Deus jamais despreza alguém com um coração quebrantado, humilhado, contrito, arrependido na presença dele. Por isso que a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 7, a parte B também diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muitas vezes, amados irmãos, nós aplicamos este versículo apenas para os incrédulos. Mas Deus está falando para o seu povo. O povo de Israel é uma palavra lá do Antigo Testamento. O povo de Israel que dizia conhecer a Deus, muitas vezes Deus falava, mas o povo continuava com seus corações endurecidos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que nós não devemos endurecer os nossos corações? Para que a nossa adoração seja verdadeira, para que a nossa adoração seja sincera. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Porque somente o nosso Deus, e nós sabemos que Jesus é Deus, é digna de toda adoração. E só Ele nós devemos dar o devido valor e a verdadeira adoração. Somente Deus também, que é Cristo, repreende qualquer pessoa que tente impedir o verdadeiro adorador de exaltá-lo. É interessante também nós notarmos que sempre que nós cristãos, sempre vamos ter um pecado que precisamos nos arrepender. Não importa quantos anos nós temos como cristão, o arrependimento, o quebrantamento, a contrição, ou arrependimento, a confissão, a humilhação diante de Deus, ainda é a chave da vida cristã para uma verdadeira adoração. Não existe verdadeira adoração sem um verdadeiro quebrantamento aos pés de Jesus Cristo. Portanto, amados, eu finalizo essa primeira parte da nossa mensagem de hoje dizendo o seguinte: as lágrimas daquela mulher já não era mais de tristeza pelo repúdio dos fariseus, mas também, mesmo tempo que se arrependia, chorava pelos seus pecados aos pés de Jesus. Era um choro também de alegria por ter encontrado alguém que lhe dava ou que lhe desse atenção. Estava aos pés de alguém que, por mais que fosse conhecido, considerado como convidado principal naquele jantar, não rejeitou aquela mulher. As lágrimas daquela mulher, naquele presente momento, era também de gratidão, por achar alguém que amasse a ela.
a videira verdadeira que é Jesus Cristo, ele nunca menosprezou um servo, ainda que fosse diante da sociedade. O auge daquela mulher, naquela adoração aos pés de Jesus, era que, simplesmente, ao ungir os pés de Jesus com aquele unguento, oferecia o melhor que tinha para Jesus Cristo. Certamente, aquele unguento, que talvez fosse usado por ela como instrumento de sedução para o pecado, agora ela usa como um simbolismo da melhor coisa que podia oferecer para Deus, o Deus Todo-Poderoso que estava diante dela. Por isso, amados irmãos, podemos ver em primeiro lugar aqui uma verdadeira adoração, uma adoração sincera ao Senhor Jesus Cristo. Podemos ver uma verdadeira adoradora a Jesus Cristo na pessoa desta mulher pecadora. Por isso, amados irmãos, devemos, dia após dia, reconhecermos aquilo que nós éramos antes e reverter tudo agora, com maior esforço, para dedicarmos cada vez mais, reverentemente, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Abra um texto agora que lembrei-me agora. Carta aos Romanos, capítulo 6. Não desmarquem em Lucas, capítulo 7. Carta aos Romanos, capítulo 6. Versículo 19 ao versículo 23. É o apóstolo Paulo falando aqui aos crentes de Roma. Versículo 19 do capítulo 6 de Romanos, que diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Preste atenção agora. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora o quê? Os vossos membros para servirem a quê? A justiça, para o quê? A santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Aí Paulo vai fazer algumas perguntas aqui, olha. Naquele tempo, que resultado colheste? O que você colheu quando estava servindo aos seus pecados antes de conhecer a Cristo? Somente as coisas que agora o quê? Vos envergonhais, porque o fim delas é o quê? A morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em quê? Em servos de Deus, tendo o vosso fruto para quê? A santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi isto que aquela mulher pecadora fez. Deixou toda a sua vida pregressa e se prostrou aos pés de Jesus, entregando-se totalmente ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, amados, devemos fazer o mesmo. Quantos aqui já não foram restaurados pelo poder da graça de Deus? Coisas que anteriormente praticávamos, coisas só que de nós lembrarmos nos dá vergonha. E a palavra de Deus diz: olhe, assim como vocês ofereceram os vossos corpos aos pecados de outrora,
Ofereçam agora os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, uma verdadeira adoração, que é a vossa santificação diária na presença de Jesus. Que Deus nos ajude, amados. Tomamos o exemplo aqui desta mulher pecadora. E dia após dia, estejamos ali aos pés de Jesus, clamando por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Aquilo que é para fazer, que eu sei que é para fazer, muitas vezes eu não faço, mas o que não é para fazer, muitas vezes eu faço. Senhor, tem misericórdia. Mas há também uma segunda verdade nesse texto aqui de Lucas que eu quero destacar. É que todo ser humano, ele tem uma dívida para com Deus. Todo ser humano tem uma dívida para com Deus. Simão, o fariseu, quando vê aquela cena daquela mulher, veja o que é que ele diz aí no versículo 39 do texto lá de Lucas. Ao ver isto que? A mulher adorando a Jesus, ao ver isto, o fariseu que convidara, olha só, disse consigo mesmo, não disse para todos: se este aí fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Podemos ver aqui no texto o dono da casa ou o anfitrião, em um excesso de farisaísmo, ele começa a lançar dúvidas sobre a pessoa de Jesus Cristo, pois Jesus se deixava ser tocado por uma pecadora, ainda assim que arrependida. Mas Jesus, que é o mestre, que lê os pensamentos, ele lê o pensamento de Simão. Olha que coisa interessante, Simão fala só para si mesmo. É isso ou não é o que diz o texto? Ao ver isto, o fariseu que o convidava disse consigo mesmo, ele não falou para Jesus: se este aí fora profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Mas Simão não sabia que estava diante do Deus onisciente, que conhece, sabe tudo. Ele leu o pensamento de Simão e trouxe uma resposta que contrastaria com a ação de humildade da pecadora. E o que foi que Jesus disse a Simão? Versículo 40 ao 43. Veja o que é que diz. Quando Jesus lê o pensamento de Simão, veja o que é que Jesus vai dizer. Jesus se dirige ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te, Simão. Olha a hipocrisia de Simão. E ele respondeu: dize-a, mestre. Olha só, chamando Jesus de mestre, mas ele não estava considerando nos seus pensamentos que Jesus não fosse um verdadeiro profeta. Veja a hipocrisia. Dize-a, mestre, versículo 41. Aí Jesus vai contar essa parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro o quê? 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais, Simão? Aí respondeu-lhe Simão, versículo 43. Suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: tu respondeste bem, Simão, julgaste bem. Muito bem, Simão.
Por que Jesus faz questão de contar aqui esta parábola aqui? Certo devedor, tinha 2 devedores. Um dele lhe devia 500 e outro 50. Quem era que devia 500 ali? Para quem Jesus estava falando? Para a mulher pecadora. Essa aí tem muitos pecados, Simão. E outro devia 50. Para quem era aquele que devia 50? Era Simão. E ele, como fariseu, certamente ele havia entendido essa parábola que Jesus estava dizendo. Olha, essa que me deve uma quantia muito mais. Você me deve também, Simão. Você se acha que me deve pouco, mas você é devedor a mim também. E você não tem como me pagar. Nem você que tem poucos pecados, nem ela que tem muitos pecados. Todos são devedores a Deus. Jesus sempre comparava o pecado a uma dívida. O fato é que todos nós devemos a Deus. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos têm uma dívida para com Deus. E nós, pessoalmente, não temos pessoalmente com a nossa justiça como pagarmos a Deus. O procedimento de Simão o fariseu foi dominado pela frieza e pela desconfiança no Senhor Jesus Cristo. E Jesus continua, depois que conta-lhe essa parábola. Para entendermos um pouco, segundo a hospitalidade naquela época, a chegada dos convidados, um dos criados, ou até o próprio dono, lavava e enxugava respeitosamente os pés dos hóspedes. Mas ainda também recebia seus hóspedes como o quê? Com ósculo santo, lhes dando o quê? As boas-vindas. E durante a refeição ainda derramava gotas de óleo perfumada sobre a cabeça dos convidados. Aí Jesus continua novamente a trazer uma grande lição para a vida de Simão e também para as nossas vidas. Veja o que Jesus vai dizer no versículo 44 ao 46. Jesus diz que conta-lhe a parábola, elogia Simão por ele ter julgado bem o que ele havia dito. E no versículo 44, Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão o seguinte: vês tu esta mulher, Simão? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, Simão. Porém, ela regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos. Você está vendo, Simão, essa mulher que você está criticando? Eu entrei na tua casa, era para tu ter feito isso, Simão. Se os teus servos que estavam aqui, que te servem na tua casa, não fizeram isso, era para você, o anfitrião, ter vindo e lavado os meus pés, e enxugado os meus pés, Simão. Você não fez isso. E Jesus continua, versículo 45. Não me deste ósculo, Simão, mas esta, desde que eu entrei, Simão, ela não tem cessado, Simão, de beijar os meus pés. Tu não me desse boas-vindas, Simão. Tu sabes os nossos costumes, que o ósculo é o beijo do lado do outro do rosto, é dando as boas-vindas aos convidados, Simão, e tu não fizeste isso. Mas esta mulher aqui, Simão, desde que eu entrei, Simão, ela chora com as lágrimas, lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos, Simão.
E ainda continua: não me ungiste a cabeça, Simão, com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento, Simão. Ela não ousou, Simão, nem colocar nada na minha cabeça, ela regou os meus pés, Simão. Que lição para aquele fariseu, que lição para as nossas vidas. O que Simão deveria fazer, aquela mulher fez de uma forma mais respeitosa, reverente e numa proporção ainda maior. Meus amados irmãos, quantas vezes nós ouvimos acerca de Jesus? E muitas vezes, com frieza e desconfiança, nós desconfiamos da palavra de Deus, que Jesus está falando conosco, como fez Simão. Simão não cumpriu os rituais com Jesus, manifestando assim um caráter soberbo. Muitas vezes, amados irmãos, nós não cumprimos aquilo que Deus nos pede, e muitas vezes só há soberba na nossa vida. Ele, como os demais fariseus, não reconhecia os pecados. Eles eram cheios de justiça própria. Simão pensava que não tinha motivo para se arrepender. Pensava que não tinha motivo para estar pedindo perdão a Jesus, para ser perdoado dos seus pecados. E os pecados permaneceram na vida de Simão. Já aquela mulher pecadora ungiu os pés de Jesus, não se prendeu à teoria da lei, mas teve para com o mestre uma atitude de total e dedicação, amor a Jesus. A pecadora reconhecia seus muitos pecados, demonstrou amor e alcançou um magnífico perdão vindo da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Depois que ele mostra a Simão o que Simão deveria ter feito, o que aquela mulher fez, muito mais, numa proporção maior, o que Simão não fez, veja o que é que Jesus diz no versículo 47. Por isso te digo, disse para quem? Para a mulher: perdoados lhes são os seus pecados. Olha onde vem o desfecho: porque ela muito me amou. Por que ela amou mais a Jesus? Porque tinha muitos pecados. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E Simão entendeu literalmente ali que Jesus estava falando com o próprio Simão. Amados irmãos, Simão não entendia que o amor muitas vezes supera os pecados. Quem consegue entender a grandeza do perdão recebido, ele ou ela se entrega totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas estão ouvindo acerca do amor de Jesus por os pecadores e muitas vezes não entregam verdadeiramente aos pés, ao amor sincero que devemos ter com o Senhor Jesus Cristo. Jesus aqui nos passa um exemplo de humildade e de beleza incomparável. Ou seja, um Deus sublime, majestoso, porém humilde e acessível, e que ama aqueles que estão com o coração contrito e humilhado, devotado totalmente a Ele. O fariseu Simão pensava que servia a um Deus que abominava e afastava o pecador, e não se importava mais com eles. Simão não sabia nem o que era amar e não sabia nem o que era perdoar. Jesus
mesmo conhecendo a reputação daquela mulher, estava interessado em salvá-la por meio da graça de Deus. Ou seja, Jesus, ele não afasta o pecador arrependido, mas ele transforma cada vez mais para melhor, para fazermos sempre mais e mais a sua obra. O amor de Deus, ele salva. O amor de Deus, ele transforma. O amor de Deus, ele perdoa o pecador que não merece. Por isso, e lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior de todos é o amor. E quando nós lemos todo o capítulo, o apóstolo Paulo diz: ainda que eu tenha capacidade de ter todos os dons, de vender tudo, distribuir aos pobres, dar aos pobres, e se não tiver amor, de nada me adiantaria. Eu posso ter todos os dons, eu posso vender tudo que eu tenho, dar, distribuir aos pobres, mas mesmo assim não ser movido por amor, apenas para a soberba da vida. O amor é o cumprimento da lei. Jesus contou esta parábola, a qual mostra que aquela mulher estava nos pés dele. Podia ser uma pecadora, mas seja qual fosse o pecado dela, ela foi muito perdoada por Jesus. E ela tinha muito a agradecer a Jesus. O mesmo acontece em nossos dias. Percebemos Deus transformando pessoas que estavam com a vida completamente arruinada. E essas pessoas, quando tiveram ou têm uma oportunidade para adorar o Senhor, fazem com toda a veemência possível, como fez aquela mulher. Isso é maravilhoso, pois só quem sabe o tamanho da transformação que Deus fez naquela mulher ou faz nas nossas vidas é cada um, particularmente diante de Jesus. E finaliza esse segundo ponto, dizendo o seguinte: vemos que o ósculo simbolizava boas-vindas, ou simboliza. Por mais que aquela mulher tinha aceitado a Jesus, ela ainda estava fazendo isto, querendo dizer: mestre, beijava cada vez mais os pés do Senhor Jesus Cristo. Não ousava nem beijar no rosto de Jesus. Mestre, tu é e sempre serás bem-vindo ao meu coração e a toda a minha vida. Eu não vou deixar de te amar nunca. Tu sempre serás bem-vindo na minha vida, porque disso depende toda a minha vida. Portanto, amados, esta é a segunda verdade que quero destacar nesta noite. Primeiro, nós vimos uma verdadeira adoração, uma verdadeira adoradora. Segundo, nós vemos que todos nós somos devedores a Deus, temos uma dívida para com Deus. E em terceiro e último lugar, precisamos crer que Jesus, só Ele é quem perdoa pecados. Talvez você possa saber que Jesus, Ele perdoa o pecado, mas você não crê verdadeiramente ainda que Jesus é o único que perdoa os seus pecados agora, e os passados, e perdoará os futuros. Versículo 48 e 50, os três últimos versículos do texto que nós lemos. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Olha só, um monte de fariseu ali perguntando: quem é este que perdoa pecados?
Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Precisamos crer, amados, que Jesus, unicamente Ele, é que perdoa a nossa dívida diante de Deus. Nós não vemos nenhum momento da história aqui, desse texto que nós lemos, Jesus acusando aquela mulher. Vocês viram? Eu não vi. Nós não vemos nenhum momento Jesus acusando a causa daquela mulher por causa dos seus pecados lá do passado. Muito pelo contrário, Jesus vai perdoar os pecados daquela mulher. E por que Ele não perdoou a Simão? Porque Simão não conhecia o pecado na sua vida. Simão apenas via o pecado nos outros, mas na sua vida ele não via, pois ele era um pecador também, ele era um devedor a Deus, ele tinha uma dívida para com o Senhor. Por Simão ser fariseu, ele se considerava justo, por ser fariseu, viu? Não se via como um pecador e desprezava os outros que não fossem fariseus, pois diziam que eram pecadores, mas ele próprio não se considerava um pecador. Ele convidou Jesus para ir para a sua casa, como nós vimos, não recebeu Jesus nem com alegria, nem com consideração, porque ele não deu as boas-vindas a Jesus na sua casa, embora ele teve feito o convite. Isso prova, amados irmãos, aqui uma grande verdade para as nossas vidas: que alguém pode receber a Jesus apenas exteriormente e não convertido interiormente, pois o perdão é uma dádiva da graça de Deus. Eu devo crer que Jesus é o único que perdoa pecados, porque eu não tenho nada para oferecer de bom a Deus. Deus só aceita o sacrifício do seu Filho Jesus, que Ele fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. Isso é graça de Deus, é dom imerecido, nós não merecemos. É um presente que Deus nos dá, é Jesus Cristo. O preço do perdão para todo e qualquer pecador que se arrepende, que se converte, que entrega e passa a viver uma vida totalmente devotada a Deus, é uma dádiva da graça de Deus. Tudo já foi pago pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, lá no capítulo 1, versículo 18 a 21, ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam unicamente em Deus. É na graça de Deus que está a nossa esperança, e a esperança maior para nós sermos perdoados, para ser pago a dívida que eu e você devemos a Deus, temos que ter fé, entregar nossa vida ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, porque Ele sim pagou toda a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Por isso, aquela mulher, ela foi perdoada e salva por Jesus Cristo, pois ela confiou tão somente em Jesus Cristo, e sua esperança era na palavra de Deus,
que é o próprio Cristo encarnado, pois ele é o quê? É o Verbo de Deus que se fez carne no nosso meio e habita cheio da graça de Deus para nos salvar. Quando nós lemos o texto, amados irmãos, no versículo 37, aquela mulher é chamada de pecadora. E a Bíblia diz que Cristo veio ao mundo, não foi para salvar inocentes. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Eu sempre gosto de repetir esse texto lá de Paulo. Eu acho fantástico esse texto. 1 Timóteo 1,15. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Por que ela é fiel e digna de toda aceitação? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Aí Paulo vai se incluir, dos quais eu sou o principal. O grande apóstolo de Paulo, depois de restaurado sua vida, ele testemunha, diz para Timóteo: Timóteo, fica sabendo, Timóteo, prega isso, Timóteo, que Jesus Cristo veio ao mundo, foi para salvar pecadores. E você viu, Timóteo, o maior exemplo foi na minha vida. Eu sou o principal dos pecadores. Por quê? Porque Paulo perseguiu a igreja de Cristo quando na sua incredulidade. Aquela mulher também se arrepende dos seus pecados quando chora aos pés de Jesus. Na sua dor, ela chora aos pés de Jesus pelos seus pecados. Cumprindo-se assim o que Jesus ensinara, o que Jesus dera continuidade a que os profetas falaram lá no Antigo Testamento. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, depois da morte de João, diz o texto: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Se arrependam dos seus pecados e creiam no evangelho, que são as boas novas de salvação para todos nós que somos devedores a Deus. E só assim serão cancelados os vossos pecados. E como nós vimos aqui no final, no versículo 50, ela é perdoada e ela é salva por Jesus. Com o perdão declarado, Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, e agora você vai em paz, porque agora, só com o perdão que eu lhe dou, é que você pode ter paz na sua vida. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos agora paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E novamente, em Romanos capítulo 5, versículo 8 e versículo 10 ao 10, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida e a vida eterna. Portanto, amados, uma coisa nós devemos crer, é que só Jesus, por meio de Jesus, é que somos perdoados diante de Deus, justificados. Nossa dívida foi paga. Não há nada que conste agora diante de Deus quando nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que o escrito de dívida que constava contra nós, ele o encravou lá na cruz,
triunfando sobre eles e desprezando todos os principados, todas as potestades, os desprezou, todos eles. Ele rasgou o nosso escrito de dívida que constava diante de nós, perante Deus. Então, amados, fica aqui essas 3 verdades desse texto, e farei a conclusão final agora da nossa mensagem. Nós vimos uma verdadeira adoração, nós vimos que todos nós somos devedores, e a nossa dívida só pode ser paga quando entregamos totalmente, nos dedicaremos toda a nossa vida a Jesus Cristo e seremos perdoados. E concluo dizendo o seguinte, palavras do apóstolo Paulo: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como também nos que se perdem. Amados irmãos, eu e você, que já somos ou fomos restaurados, reconciliados com Deus por meio de Jesus, nós somos o bom perfume de Deus aqui nesta terra. Onde quer que estejamos, a fragrância do Evangelho vai estar presente em nossas vidas. Que venhamos a ser cada dia mais parecidos com esta mulher, não nos pecados cometidos anteriormente por ela, mas pelas atitudes realizadas por ela aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi este ao qual, quando estava na cruz do Calvário, Jesus Cristo ofereceu o melhor que tinha para cada um de nós individualmente. Nós, os que cremos, você já creu em Jesus Cristo? Creia hoje e se despeça deste culto hoje dizendo, ouvindo as palavras de Jesus: a tua fé te salvou. Você tem fé em Jesus Cristo? Você confia unicamente na pessoa de Cristo? Se você crê, se arrependa, confesse, se converta ao nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar e pode ouvir as palavras de Jesus. Agora você vá em paz, porque você foi justificado mediante a fé que você tem por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.